Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Então vamos lá. Como semana passada a gente não teve, né, aula devido ao feriado, então essa semana eu vou fazer as correções das atividades da aula passada, tá? Porque tem bastante exercícios e para não ficar acumulado, então a gente vai fazer a correção, tá? Dos exercícios da página 58, 59, 60 e 61, tá? Então já peguem a apostila e já vão acompanhando, certo? Tá? Então, o que nós vimos até agora, né? A questão da escrita das histórias em quadrinhos, tá? E aí vocês tinham que fazer a interpretação, né? Dos quadrinhos da página anterior, da página 57. E aqui algumas são, a maioria delas, né? As primeiras aí são de resposta pessoal, tá? Então, vamos lá. O que essa tirinha despertou em você? Tá? Troque ideia com seus colegas, no caso só se fosse pelo WhatsApp ou outro, né, sem estar presentes aí, próximos um do outro, né? Então a resposta aí é pessoal. O que essa tirinha despertou em você, tá? Qual tipo de sentimento? Você achou engraçado, não achou, tá? O que aconteceu, né? Então essa resposta é pessoal. A 2. Ao ver o primeiro quadro, quem você imaginou que usava o lápis? Tá? Lá no primeiro quadrinho, né? Aqui. Se vocês observarem e olharem de longe, né? A figura parece tipo de um rosto, né? Lembra o formato de um rosto, a rede seria a boca, né? O nariz, mas não tem os olhos, tá? E o lápis? Quem vocês acham que estaria ali usando, né? Por que esse lápis apareceu ali, tá? Também a resposta é pessoal, tá? A número 3. Em que momento foi possível identificar quem realmente estava desenhando a tirinha? Tá? Em qual dos momentos ali você conseguiu... era fulano, era ciclano, era beltrano. Quem estava desenhando essas tirinhas, tá? Então, a gente pode identificar apenas no último quadrinho da tirinha, né? Porque antes não tem como fazer identificação, tá? Quando aparece o personagem Zé Pequeno, tá? Lá no finalzinho, certo? A número 4. Quando você viu o primeiro quadro, o que achava que iria acontecer? No final, aconteceu o que você esperava? Por quê? A resposta também é pessoal, tá, gente? Então, quando você viu o primeiro quadrinho, né? Se você observar, parece que não tem muita sequência. Primeiro, segundo, terceiro, né? Até chegar lá no quarto, tá? Então, o que vocês imaginam que seria a sequência dessa história, tá? Vamos usar a imaginação, né? Porque, gente, essa semana vai para casa o kit, né, novo para vocês e vocês terão que fazer uma produção, tá? Eu mandei os quadrinhos lá, tá montadinho, e vocês terão que produzir desde as figuras dos desenhos até, né, os balãozinhos ali com a historinha, tá? Dizendo que geralmente ela é uma narrativa, tá? Mas nesse caso aqui, aí, né, vocês vão ter que observar e imaginar a história. No caso, quando vier as histórias de vocês, eu vou ter que imaginar a historinha de vocês, tá? Então, a 4 também é resposta pessoal, ok? A número 5. Ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem, como as coisas que ele gosta de fazer. Que coisas são essas, tá? Então, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de descansar na rede, no meio da natureza, ele gosta de comer e ele gosta de desenhar, tá? Então, cada quadrinho daquele, tá? Mostra uma ação diferente que o personagem gosta de fazer, tá? Então, já vão tendo essas intenções na hora da correção, já para a produção de vocês, já vão imaginando o que vocês vão produzir, tá? Os personagens, porque o tema, gente, tá? Que eu coloquei lá, as prevenções que nós devemos ter e fazer contra a dengue, que vocês sabem que o nosso município aí, né, tá se alastrando cada vez mais, né, a questão da dengue. Nós temos muitas pessoas contaminadas, tá? Por mais que se fala, a gente acha, de novo esse assunto sobre a dengue é chato, né? Porque todo ano se fala, todo ano não sei o quê, de novo esse assunto. Mas, gente, é uma realidade que tá na nossa porta, tá? Infelizmente. E o mosquito, ele não vai dizer assim, eu tô aqui nesse quadrado, né? Porque aqui tem água, porque eu me criei aqui, então eu vou ficar aqui, eu não vou ali no vizinho que tá limpinho. Não, gente, ele voa, ele vai,
entendeu? Então temos que tomar cuidado. Então o tema é sobre a prevenção contra a dengue, tá? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Vocês já sabem de cor, então agora vocês vão passar de uma forma interessante para a história em quadrinho, tá? Lá na atividade do kit, certo? A número 6. Nos 2 primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Aí vocês tinham que justificar a resposta. Há alguma sugestão de onde se passa a historinha, tá? Sim, temos sim. Aonde? Lá no primeiro quadrinho, há uma rede que, né, presa entre 2 árvores. No segundo, algumas árvores com frutas, poderia ser muito bem um bosque, tá? Essas imagens, então, elas sugerem que o leitor da história, tá? Que o leitor e que a história, né, se passa em um lugar meio ao quê? A natureza, onde tem árvores, onde tem água, pés de coco, né? Você já imagina, rede com pé de coco na praia, tá? Então essa seria a resposta, tá, gente? Lá no primeiro e segundo quadrinho nós temos sim. A número 7. Em qual quadrinho ocorre quebra dessa expectativa? Qual é o lugar onde o personagem de fato está? Tá? Aonde que se quebrou a expectativa e aparece realmente, ele está em tal lugar, tá? A quebra de expectativa então ocorre então no último quadrinho, em que fica claro que Zé Pequeno está em um estúdio de desenhos, então ele está lá, né, desenhando várias coisas, mas usando a imaginação dele, a criatividade dele, tá? E aí ele está no estúdio, num lugar apropriado para fazer aquela arte, aquelas atividades, entendeu? Então por isso que dá essa sugestão, né? Esse entendimento, tá? A número 8 é de assinalar. Observe novamente o último quadrinho e leia a fala do personagem. Aqui o personagem está se referindo ao empregar a palavra ele. Ele quem? Ao autor Antônio Cedras, tá? A letra B. O que Zé Pequeno quer dizer com a fala do último quadrinho? Tá? Então vamos lá. Lá ele fala: adoro quando ele tá de folga, tá? Bem caipirizado também, né? Então, quando o autor Antônio Cedras está de folga, Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta, né? Por quê? Porque ele não está usando o estúdio, então o estúdio está todo pro Zé Pequeno, então eu vou aproveitar, né, minha criatividade, né, e fazer os desenhos, tá? Explorando a tirinha, logo abaixo, a número 1. As cenas de uma tirinha são organizadas em uma sequência de quadros, tá? Pode ser lá no de vocês eu coloquei 12 quadros, todos eles devem estar, né, completos com a história, tá? Então vocês já vão ter que ir distribuindo a história aí em 12 quadrinhos, certo? Observe a disposição dos quadrinhos na tirinha. Assinar a alternativa que mostra a direção em que a leitura de uma tirinha é feita na horizontal. Então, por exemplo, eu coloquei lá para vocês, tá, gente? Eu tenho a página, né? Foi lá a folha, conforme todas as atividades eu mando. Só que dessa vez não tem a folha, né, para vocês escreverem, mas sim tem a folha com os quadrinhos, tá? Então, deixa eu ver aqui. São 3, 6, 9, 12 quadrinhos. A história de vocês ela vai seguir essa sequência, tá, gente? Vai em forma de zigue-zague, né? Da esquerda para a direita. Chegou lá no final, voltou aqui e foi lá pro final, tá? Nada de fazer um embaixo do outro, porque depois eu não vou entender a sequência. Então, começando da esquerda para a direita na horizontal, ok? A número 2. Observe a expressão facial de Zé Pequeno no último quadrinho. O que ela indica? Tá? Indica que ele está feliz, que ele está satisfeito com o que ele está fazendo, né? Ele está adorando aquele momento, tá? A número 3. No último quadrinho da tirinha foi empregado um recurso visual que se assemelha às aspas. Você sabe o que são as aspas, né? Ou vamos colocar aqui entre aspas, por exemplo, tá? Quando eu quero dar uma ênfase, uma frase, uma palavra, né? Com que intenção
função esse recurso foi utilizado ali, né? Para sinalizar o movimento e indicar a ação de desenhar, que era o que ele estava fazendo nos 4 quadros, né? Nos 4 quadrinhos. Só que somente lá no último que a gente foi ter a certeza, né, do que realmente estava acontecendo na história, tá? A número 4. Nas tirinhas, os balões, além de representar as falas dos personagens, são empregados para exprimir suas emoções e, para isso, apresentam um formato variado, complementando a informação. A ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha? Por quê? Não, gente, por quê? Porque nesse caso as imagens são autoexplicativas. Lembra que eu falei lá na aula, tá? As histórias em quadrinhos, como elas têm as figuras, os personagens, eu não preciso muitas vezes ter nada escrito, simplesmente a imagem mostra, né, o que está querendo dizer, ela explica o que o autor quis dizer naquele momento, tá? A número 5, observem lá. Uma tirinha pode ser apresentada por apenas imagens ou pela associação entre imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há 2 tipos de linguagem. Qual dos 4 quadrinhos existem os 2 tipos de linguagem? A figura e a escrita. Lá no 4º quadrinho, né, gente? Porque as outras nós só temos o quê? A figura, nós não temos fala, não temos texto, não temos fala, tá? Então, lá no último quadrinho, tem a fala do Zé Pequeno, mais a figura, né? A imagem do quadrinho, tá? Então, seria a 4ª imagem, tá? Marque o xizinho lá. A número 6, gente, que eu pedi já na aula para vocês irem treinando, né? Então, imagina que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação de Zé Pequeno. Então, eu tô lá, né? Com um estúdio enorme, muita tinta, muito pincel, né? Tô desenhando, tô criando, fazendo minhas criações, tá? Faça um esboço no espaço abaixo, tá? Indicando o que você desenharia na tirinha se seu autor estivesse de folga, tá? Eu sou uma personagem, meu autor tirou folga, mas eu hoje vou ter que produzir, eu vou ter que desenhar, tá? Então, o que eu vou desenhar? Gente, eu desenharia muitos pratos de comida, porque nessa quarentena, gente, meu Deus do céu, né? Só comer, você tá dentro de casa, você quer comer. Comer na televisão, ler um livro, estudar, e é só, né? Ou limpar a casa, né? Que é a coisa de mãe, né? Fazer comida, lavar roupa, tá? Desenharia o quadro, né? A sequência do meu dia a dia, tá? Certo, gente? Logo ali embaixo nós temos um esqueminha, então, né, da tirinha. O objetivo é entreter, ensinar e divertir o leitor, né? Público-alvo, para quem gosta de ler gibi e esse tipo de texto, né? As características é organizada em quadros dispostos em uma sequência geralmente horizontal, lembrem, tá? Pode apresentar apenas imagens ou imagens associadas ao texto, como é o caso do 4º quadrinho lá, e pode também apresentar balões de falas, simplesmente só o personagem, né? Eu tenho aqui, a prof desenha que é uma beleza, tá, gente? Mal sei desenhar esqueletinho, tá? E aí eu tenho lá, digamos aqui, eu vou falar, eu tenho meu balãozinho, né? Deixa eu fechar ele aqui. E aí eu tenho lá a minha fala, certo? Vamos pôr um linho aqui. Gente, prof, nós vamos ter que desenhar lá na atividade, sim, vocês vão ter que desenhar. Mas não se preocupe se você não sabe desenhar uma pessoa, enfim, tá? Coloque um nome. Você tem lá 2, 3 personagens, mas aí o que você faz? Coloca um nome, tá? O Joãozinho e a Maria, aqui do ladinho, tá? Pra me identificar, tá ok? Gente, espero que vocês estejam realmente se cuidando, tá? Vocês estão vendo aí que, né, os casos estão aumentando, né? Então, acho que agora a gente chegou no tal chamado do pico. Então, vamos se cuidar das pessoas em casa aí, da nossa família. Eu sei que muitos pais, né, precisam sair para trabalhar, tá? Então, ajudem, tá? Os pais de vocês, conversem, pedem, pai, mãe, por favor, né? Se cuidem, tá? Porque a gente quer
sair dessa e voltar, né? Logo assim que passar, logo que tudo isso terminar, com bastante segurança para a escola e retomar tudo isso, tá? Conteúdo, né? A nossa sala de aula, nosso convívio, tá? Então esse é o recadinho da prof, né? Qualquer dúvida, vocês me chamem lá. A maioria já está se habituando, né? Tem dúvida, prof? Me chama lá no PV, né? Belezinha? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida, me chame lá no Zap, tá beleza? Beijo, gente!